Da igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Gente, vou falar de novo. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Isso aí. Nunca vi igreja mais feliz do que essa. Então o povo não pode ser devagar, não pode falar baixo, não é? Meus amados, eu convido os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias em Isaías 55, os versículos de 8 a 13. Amém? Todos encontraram? Isaías 55, versículos de 8 a 13. Esse versículo reverberava na minha mente desde a semana passada, que eu estava aqui no domingo pela manhã. Eu trouxe esse texto. E chegamos a dezembro, né? Em dezembro é o último dia, é o último mês do ano. E a gente já se prepara para 2026, um novo ano, uma nova, os novos planos, né? E, enfim, planos são de Deus ou os meus? Esse é o tema dessa noite, né? O nosso Deus é Kairos, Ele não vê o tempo. Mas nós, como seres humanos, precisamos dessa moldura temporal de dia, semana, mês, ano, para nós termos a nossa organização, por assim dizer, né? E a todo ano nós fazemos os nossos planos, colocamos as nossas metas a serem obtidas, né? Traçamos algumas coisas, alguns objetivos, mas nem sempre nós colocamos Deus como prioridade. E principalmente, nós não deixamos que os planos de Deus se façam em nossas vidas. Mas nessa noite Deus vem falar conosco, como falou comigo, pois a melhor palavra é aquela que te toca, te fere e te muda. Fere que eu falo no bom sentido, que contradiz a tua vontade, que contradiz a tua essência, né? Como eu falei domingo aqui, eu fui militar durante toda a vida. O militar, ele é pautado e controlado na carreira, né? Eu sabia tudo o que ia acontecer comigo dia após dia, semana após semana, mês após mês, né? Então eu tinha o controle. E nem sempre eu colocava Deus. Orava, sim, mas nem sempre eu depositava única e exclusivamente os meus planos aos planos de Deus. E isso muitas das vezes dava errado. As coisas aconteciam, mas não da forma que deveriam acontecer. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Agora, as vontades humanas, as nossas vontades são cheias de costumes, cheias de trejeitos, cheias de coisas por trás, né? Mas Deus vai nos falar nesta noite. Vamos ler o texto, em nome de Jesus? Isaías 55, 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu, ou melhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Verso 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiros crescerá o cipreste,
e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai, nós te louvamos, ó Pai, por esta noite. Te entregamos este momento, ó Pai, faça de nós, ó Pai, o teu instrumento, ó Pai, fala aos nossos corações e mentes nesta noite. Que todas as mazelas, ó Pai, preocupações, ansiedades, preocupações, ó Pai, sejam colocados por terra e o Senhor se faça presente em nosso coração e mente, para que tua palavra seja enraizada, para que nós entregamos a partir de hoje os nossos planos a Ti e que o Senhor faça o teu melhor, Pai. Ó Deus, assim nós choramos e te consagramos este momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, como eu falei, nós fazemos planos familiares, profissionais, espirituais, já pensando no próximo ano que está à porta, né? Mas Isaías nos confronta com a verdade divina. Os pensamentos e caminhos de Deus são mais altos e os nossos são puramente limitados. Nos versos 8 e 9, Deus vem falar para nós e vem exemplificar a superioridade dele, que é o que nós temos que reconhecer e deixar-se fazer viva em nossas vidas. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Olha o que Deus fala. Ele não está comparando, ele está sendo imperativo, soberano, pleno, dizendo que ele sabe e eu não sei. Eu posso fazer os planos, mas sem a perfeita vontade de Deus, nada vai acontecer. Quem, no despertar de um dia, planejou várias coisas e sequer conseguiu sair da cama, ou sequer conseguiu sair de casa por qualquer que seja o motivo? Muitos de nós. Se a gente contar durante esse ano de 2025, a gente não conta. Mas se a gente pensar um pouquinho e trazer a memória, a gente vai ver vários episódios que a gente não conseguiu realizar. E o principal, eu trago ainda aos irmãos, para que nós tragamos a memória os planos que nós fizemos em 31 de dezembro de 2024. Aqueles que foram exitosos em 2025 e aqueles também que não foram exitosos, né? E contemplem ao Senhor pela graça dele, porque se ele concedeu foi vontade plena dele, e se não aconteceu também foi vontade plena dele, pois ele sabe o que é melhor para nós. Essa dificuldade de nós, seres humanos, entendermos que quando Deus não nos dá ou não nos abençoa com algo, é porque Ele não gosta de nós. Por que, Senhor, o Senhor não quer me dar? Como foi falado aqui, como a palavra de Deus diz, o pensamento de Deus não é o nosso pensamento. Os caminhos dele não são os nossos caminhos. Então, por que questionamos? Por que nos perguntamos? Por que ainda limitamos e questionamos esse Deus maravilhoso? Assim como Deus falou a Jó: onde você estava quando eu fazia a fundação do mundo? Quando eu construía, quando eu erguia o mundo? Assim somos nós. Nós não estávamos em nenhum desses episódios. A palavra de Deus nos conta, nos narra, né, através da sua palavra, o que aconteceu, que nos foi dada a graça de nós conhecermos, né? E como nós podemos questionar ou sequer pensar ou limitar a graça e o poder desse Deus maravilhoso? Que Deus deu seu único Filho para que nós fôssemos perdoados. Nossa visão é limitada. Deus conhece o fim e conhece o começo, mas a gente só consegue enxergar o que está à frente do nosso nariz. É a natureza humana. A gente não tem esse poder, mas a gente questiona, a gente quer que aconteça, né?
Mas Deus age por caminhos muito mais altos. Neste momento nós estamos aqui sentados, eu consigo ver toda a igreja e Deus consegue ver a todos nós e a vida de cada um como um plano aberto. Eu creio que Deus assim nos vê. Ele é onipotente. Ele tem essa visão toda, né? Ele sabe que aquilo que vai acontecer conosco amanhã e depois de amanhã, e Ele permite que as coisas aconteçam, né? Para que Ele seja honrado, para que Ele seja glorificado. E nós temos que reconhecer isso no Senhor. Parece confuso para nós entendermos isso, né? Poxa, como é que Deus vê a minha vida num plano reto, aberto, que Ele consegue ver tudo ao mesmo tempo? Não quero explicar Deus. Só entendam que Ele tem essa capacidade e que Ele consegue ver. E que Ele entende o que é melhor e o que será melhor para você. Por isso, diante dessa supremacia, dessa superioridade de Deus, que nós temos que nos colocar abaixo e entender a nossa pequenez diante do Deus que nos fez. A criatura não pode explicar o Criador. A criatura tem que se submeter ao Criador a todo tempo, a todo instante. Não que Deus queira nos fazer submissos, nós temos que ser submissos, pois essa é a essência. Pois Deus te fez submissos a nós, entregando seu Filho para a morte de cruz para nos salvar, porque nós, por nós mesmos, não conseguimos fazer nada. Nós não conseguíamos nos salvar. Nós não conseguíamos mudar a essência da nossa vida. A eficácia da palavra de Deus vem logo a seguir. Ele mostra sua superioridade e mostra a eficácia da sua palavra nos versos 10 e 11. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e fecundem e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a designei. Esses dois versos sintetizam a eficácia da palavra de Deus e da vontade de Deus supremo, né? A palavra de Deus é eficaz. O que Ele diz, acontece. O que Ele manda, acontece. E assim nós temos que entender essa eficácia e botá-la em prática em nossas vidas. Agarrarmos isso com vontade, a eficácia de Deus. Pois como Ele fala, Ele rega a terra. E assim Ele rega a vida do crente. Com bênçãos, com acontecimentos, com condição para nós o louvarmos e agradarmos. E assim as coisas vão acontecendo. Assim as coisas vão tomando forma e os planos são executados, né? Fizemos planos de estarmos hoje na igreja e estamos aqui, pois isso apraz ao Senhor, né? Mas quando nós, seja homem, não, hoje eu vou botar o varal na parede, e assim não aconteceu. Ou a mulher que resolveu, eu ia fazer algo para o almoço e não fiz. Assim é a vontade de Deus. Parece simples, gente, nas mínimas coisas, e é assim que Deus faz, né? Talvez, eu estou falando do varal que está sendo apertado há mais de um mês para botar um varal na parede, né? E hoje, mais uma vez, eu não fiz, né? Mas se eu fizesse, talvez eu me atrasasse para a igreja, desculpa, mas deixa para lá, né? Mas assim é a vontade de Deus, né? Aprova o Senhor que eu me debruçasse na palavra dele. Como eu falei, essa palavra tem me incomodado. Quando eu abri e li, eu falei, poxa, vou falar a mesma coisa que falei domingo de manhã, de novo, no corpo. Deus fala o que eu te mandei. Acabou. Meus filhos estão fazendo planos para 2026.
E os planos dele sou eu, e tem que ser eu, única e exclusivamente. É o que Deus está falando para a gente nessa noite. O plano do carro, o plano da casa, o plano da viagem, o plano da construção, entrega a Deus, deixa que Ele faça. E assim como Ele fala que a palavra dele não volta vazia, assim como Ele rega e a terra brota, assim é a vida do cristão. Assim é a vida daquele que confia no Senhor e entrega a Ele os seus planos. Coisas melhores acontecerão se Deus estiver no negócio. Né? Deus, Ele não promete, Ele cumpre. Embora na palavra de Deus tenha várias promessas de Deus, mas quando Ele fala, Ele cumpre. Alguém aqui já deixou de ter uma promessa de Deus cumprida em sua vida? Ninguém, eu tenho certeza disso. Pode não ter acontecido no momento, ou vai acontecer, mas a palavra de Deus se cumpre. Às vezes é rápido, às vezes não. Deus molda a gente para que as coisas aconteçam no tempo certo para acontecer. Se eu for contar minha vida de 2025, de 2024 e 2025, tantas coisas que pensei que não aconteceram, mas depois eu enxerguei a plena vontade de Deus, moldando a vontade dele para a minha vida. Se eu sou servo, eu obedeço. As crianças cantaram aqui, né? Amor maior não há do que obedecer. E se nós amamos a esse Deus, nós obedecemos. As crianças nos ensinaram isso essa noite. E Deus sintetiza a palavra dele, volta reverberando no ouvido. Filhos, seus planos de 2026 são meus planos. Eu quero abençoar vocês, quero derramar graça, quero derramar amor, quero derramar misericórdia, quero derramar realizações na vida de vocês. Eu não estou falando de bênçãos materiais, não, gente. Eu estou falando da plena e perfeita vontade de Deus nas nossas vidas, que é o essencial. É o que nós precisamos. Os planos de Deus não falham. Eles são perfeitos. Mesmo que a gente não consiga reconhecer no primeiro momento, mas os planos de Deus não falham. Se nós pensarmos sinceramente em tudo que nos aconteceu, de bom ou de ruim, que houve a vontade de Deus, a gente vai ver que foi perfeito. Às vezes o ganhar, às vezes o ter, não aconteceu naquele momento porque não era para acontecer. Às vezes as portas, as janelas, tudo se fecha à nossa frente, porque é a vontade de Deus. E se Deus fecha, ninguém abre, gente. E isso nós temos que entender e buscarmos a vontade dele. Que no nosso calendário de 2026 seja colocado em cada dia Deus, 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 e risque vontade plena. Assim tem que ser o nosso ano. E é assim que Deus está falando para nós tomarmos posição para este ano. Submetermos a Deus os nossos planos significa que a vontade, a palavra dele direcione a gente, né? Às vezes nós vamos tomar decisões sem a vontade de Deus, sem pedir permissão a Deus, que nos vão levar para caminhos tortos, para caminhos de perdição, né? Então deixa Deus ressignificar, redirecionar a sua vida, né? Vamos descer desse pedestal que eu sou o dono da minha vida, não. Quantos fizeram planos e estão em camas de hospitais agora? Querendo fazer realizações, querendo concluir seus planos e não podem. Nós estamos aqui recebendo, vamos dizer que estamos recebendo uma segunda chance de entender que entregar os planos a Deus e pedir para Deus fazer os planos dele em minha vida é a melhor coisa. Porque só assim, obedecendo a supremacia de Deus
entendendo a sua eficácia, nós vamos ter os resultados de Deus. E os resultados de seguir o plano de Deus são caminhos de paz e alegria. A palavra de Deus diz, nos versos 12 e 13, saireis com alegria e em paz sereis guiados. Esse é o resultado de obedecer a Deus. Esse é o resultado de depositar os planos de Deus, os planos a Deus e a sua vontade. Quem segue os planos de Deus não vive tormento, mas em direção segura, né? Por mais que você passe por buracos ou por quebra-molas, mas Deus te dá o controle da direção. Você não se perde. Por mais que você ache, Deus está te conduzindo. E assim nós temos que ser, meus amados. Se não formos sermos a partir de agora, que Deus fala no nosso coração, entrega os teus planos a mim. Entrega os teus planos a mim. A transformação, ela traz frutificação. Como foi falado, Deus rega e o fruto brota. E o que brota, alimenta aquele que tem fome. E assim somos nós. Em vez de alimentarmos ego, ao invés de alimentarmos vontade, vamos glorificar e exaltar esse Deus maravilhoso que nos permite a todo instante o nosso ir e vir, o nosso dia, a nossa noite, o nosso despertar, o nosso deitar, o nosso trabalho, tudo que fazemos. A palavra de Deus fala, os espinheiros viram ciprestes, as sarças viram murta, são árvores prósperas. Quem nunca viu um espinho como é, seco, não preciso nem dizer que fura, maltrata aquele que toca. Já o cipreste não, é algo bonito de se ver, é algo verde, né? É algo que decora e te dá uma visão diferente. Assim é a vida do crente, assim é a vida daquele que confia os seus planos a Deus. E como cristãos, nós temos que exercer isso e viver isso, né? Eu costumo dizer, e fico muito triste, já falei várias vezes, esses dias eu estava na igreja que eu vi isso, né? A pessoa testemunhando quando era do mundo, o cara super alegre, e quando fala que virou cristão, o cara desata numa tristeza. Não é possível. Hoje eu vivo no melhor do que antes de me converter, quando tinha 26 anos. Hoje eu sou alegre. Hoje eu tenho prazer de estar com os irmãos. Hoje eu tenho prazer de dizer que sou salvo. Hoje eu tenho prazer de dizer que sou filho de Deus. Isso é que dá prazer a gente, de saber que somos salvos, que viveremos a vida eterna com Cristo. E quando a vida aqui se findar, nós ganharemos a vida eterna. Essa é a alegria do crente. Essa é a alegria de cada um de vocês. Dos planos de Deus fazerem presente em nossas vidas e nós vivermos isso. Gente, para a gente é só mais um ano. Para Deus, Ele está vendo a sua vida passar. Ele sabe o momento certo que Ele vai tirar cada um de nós para ali estar com Ele. Mas entreguem a partir de agora os seus planos à vontade de Deus. Senhor, os seus planos sejam os meus planos. Trace para mim o meu caminho. Essa é a oração que nós temos que fazer. E o nosso testemunho tem que ser para a glória de Deus. A obra de Deus na nossa vida se torna memorial eterno. A gente estuda na Bíblia, a irmã Anne no Deus Heróis da Fé, e nós até hoje não estudamos os heróis da fé. Abraão se manteve firme, Moisés que cumpriu o ídolo do Senhor. E assim, apóstolos, é o memorial eterno. Não que a gente vai ser como eles, mas para a nossa família e para Deus,
nós vamos ser esse memorial. E isso é algo importante. Quando Deus fala que você vai ser memorial na presença dele, olha o testemunho que Deus está dando sobre cada um de nós. Responsabilidade, meus irmãos. Não é fácil, mas é assim que Deus quer fazer com cada um de nós. É assim que Deus quer agir nas nossas vidas. Que nós sejamos esse testemunho para a glória de Deus. Meus planos são limitados, os nossos planos são limitados, mas os de Deus é eterno. A grande decisão da vida cristã é: vou insistir nos meus caminhos ou confiar os meus caminhos ao Senhor? Essa é a pergunta que eu faço a vocês nesta noite. Insisto nos meus caminhos, insisto nas minhas decisões, insisto nas minhas vontades, ou entrego o meu caminho e os planos a Deus a partir de hoje? O que é melhor? Que nós continuamos dando murro em ponta de faca, batendo na parede, ou entregamos a Deus nosso caminho e os nossos planos? É bem mais fácil entregar a Deus, né? A rendição aos planos de Deus é algo de frutificação, de crescimento. Quando a gente entrega os nossos planos a Deus para que Ele assim exerça a plena vontade em nossas vidas, as coisas fluem e a gente consegue ser até uma pessoa melhor, né? As coisas se desdobram com mais facilidade. Não que a gente não vai ter dificuldade, mas quando a gente está com Deus, a dificuldade vem, mas ela passa, porque tem algo, tem um ser soberano me apoiando, tem um ser soberano mantendo a sua vontade e dizendo o caminho que eu tenho que exercer, que eu tenho que trilhar. Essa frutificação termina em propósito da vontade de Deus em nossas vidas. E o propósito de Deus é o quê? Salvação para cada um de nós. E assim nós caminhamos dando esse testemunho. Meus amados, caminhando lá para o final, nós vimos a superioridade de Deus nas suas promessas, na sua conduta, no seu falar, pois a vontade dele é maior que a nossa vontade. O caminho dele não são os nossos caminhos. É a mesma coisa que Deus está dizendo para nós nessa noite: ó, meus filhos, vocês fazem tudo errado. Deixa eu conduzir vocês para vocês pararem de fazer besteira. Quando eu lia isso, eu falava: Senhor, quanta besteira eu fiz. Se eu tivesse caminhado pela tua vontade, seria tão mais fácil, né? Mas só que a gente só enxerga isso depois que a gente toma aquele caminho que a gente dá a volta de 2 horas. Podemos ter passado o mesmo caminho em 15 minutos, né? A geometria já fala, né? A menor distância entre 2 pontos é a reta, né? Mas a gente insiste em fazer uma curva, e às vezes uma curva sinuosa para chegar no mesmo caminho. Mas Deus não, Deus quer nos dar uma direção reta, uma direção sem confluências, uma direção perfeita e plena na sua vontade. E ainda vimos, além da sua superioridade, a sua eficácia, que Ele rega. Quando Isaías fala que Deus rega a terra, assim Ele está fazendo conosco, na vida de cada um de vocês, regando, né? Para que na vida de vocês frutifiquem. E frutifique o quê? O amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E as demais coisas são acrescentadas para aqueles que buscam a Deus, né? E Deus nos diz que o resultado é a transformação, né? Onde você vê algo sem vida, é algo que traz vida, é algo que salta aos olhos.
O crente, onde ele pisa, ele é sal, ele é luz. E nós temos que ser assim a todo tempo. E nós temos que trazer isso e botar em prática em nossas vidas, para que nós sejamos esse sal da terra 24 horas por dia, inclusive para nós. Porque às vezes a gente é muito para fora, esquece até mesmo de si, né? Porque Deus trata no particular. E assim nós temos que buscar a Deus, né? Não só para ser visto. Não importa o modo que o mundo me vê, importa o modo que Deus me vê. Esse é o mais importante. Porque é o único que tem capacidade para julgar, o único que tem direito para julgar, o único que tem entendimento e capacidade é o Senhor. O resto, todo julgamento é torto, dúbio e errado. Por mais que seja juiz, por mais que sejam doutores da lei, só Deus é perfeito em seu julgamento, mais ninguém. Então, com o julgamento dos outros, não se preocupe com o julgamento de Deus, com a vontade perfeita de Deus para as nossas vidas. Meus amados, orem, peçam a Deus nesse 2026 que os planos dele sejam os seus planos. E façam testemunho dele, para quando nós chegarmos no ano que vem, ao final do ano que vem, nós podemos enxergar e contemplar o que Deus fez em nossas vidas. O como Deus tratou, né? Ele está nos dando essa oportunidade de nós nos colocarmos diante dele e para ele e entregar a ele os nossos planos, para que os planos dele se façam presentes em nossas vidas. Amém? Que possamos, ó Deus, meus irmãos, entregar os nossos planos a Deus, pois será melhor e será mais brando. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus, soberano Pai, santo e bendito que estás nos céus. Pai, a Tua palavra foi dita, Tua palavra foi explanada, a Tua superioridade, ó Pai, retumbou aos nossos corações e mentes. Ó Senhor, a eficácia da Tua palavra se faz presente aqui, Senhor. E que, Pai, nós possamos colher os resultados e possamos, ó Pai, entregar os nossos planos a Ti, para que os Teus planos se façam presentes em nossas vidas. Ó Deus, que possamos colher esses resultados, não como barganha, Senhor, mas como um Deus que rega a terra e um Deus que transforma, e que, Pai, galardoa seus filhos como um Pai que ama. Ó Deus, abençoa cada um de nós, abençoa o restante desse mês, ó Pai. Hoje é dia 7, ainda faltam 24 dias para terminar o ano, Senhor. Para nós é um calendário, para Ti é a Tua perfeita vontade, é o Teu tempo, ó Pai, que se cumpre em nossas vidas, e que nós possamos ser melhores do que fomos ontem, hoje, e que sejamos amanhã, Pai, mais amáveis a Ti, Senhor. Que busquemos mais a Tua face, que agrademos mais a Ti, Senhor. Ó Deus, se faça presente em nossas vidas, Deus. Te entregamos aqui como Tua igreja reunida, Pai, os nossos planos, as nossas vontades, para que o Senhor trilhe o nosso caminho a partir de agora, Senhor. Na Tua superioridade, na eficácia da Tua vontade e sabedoria. Pai, que os resultados sejam dados por Ti, ó Pai. E não por expectativas, ó Pai, mas pela certeza, Pai, da Tua vontade e da plenitude do Teu amor. Assim nós choramos e Te consagramos este momento em nome de Jesus. Amém e amém.